educação, para mim, é algo que sempre fez parte da minha vida. Eu fui uma adolescente, uma jovem extremamente questionadora. A escola, para mim, nunca fez sentido. E ela nunca fez sentido porque nunca ninguém parou para perguntar e para entender o que eu queria aprender, como eu queria aprender, quais eram os meus sonhos, o meu projeto de vida. Era muito utópico tudo isso. A escola tinha um único tamanho para todo mundo. E quando eu virei adulta, eu resolvi, então, ir para a área de educação, para ajudar que outros jovens não passassem pelo mesmo que eu passei. E quando eu fui ser professora, eu sempre parei para pensar e para entender quem são meus alunos. Quem são esses alunos que estão comigo hoje em sala de aula? Como eles pensam? Quais são seus sonhos? Para onde eles querem estar daqui a alguns anos? Entendendo também qual é esse contexto que eles viverão. Como será o mundo quando eles forem adultos? Para pensar o melhor que eu poderia fazer por eles. Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Porque, como o Maurício bem pontuou, nós estamos num momento muito especial da história da humanidade. Um momento novo, um momento que nós não temos ainda muita noção para onde nós vamos, como vai ser o mundo daqui a alguns anos. Tudo está mudando muito rápido. A inteligência artificial está mudando a forma como nós nos relacionamos, a forma como nós comunicamos uns com os outros, a forma como nós gerenciamos a nossa vida e as oportunidades de empregabilidade. Então, é sobre isso que nós precisamos entender. Quem é professor aqui tem que entender esse contexto para pensar qual é a melhor estratégia de ensino que vai poder organizar para os seus alunos. E quando eu penso, então, em planejar uma aula, eu sempre vou entender quem é esse público, qual é esse contexto de sociedade que ele vai ter oportunidade de viver e qual é esse contexto de empregabilidade, de oportunidades de empregabilidade que ele vai ter. Então, entendendo primeiro um pouco quem é essa geração que está conosco. Essa geração hoje é chamada de geração millennial. E ela tem características muito diferentes das gerações anteriores. Ela está o tempo todo conectada. Algumas vezes nós dizemos que os celulares são extensão do corpo dessas pessoas. Por conta disso, elas são extremamente colaborativas. Muito mais do que nós pensamos. Um aluno, quando ele tem uma dificuldade de aprendizagem, quando ele precisa fazer um trabalho, ele rapidamente encontra outros alunos na sua rede para poder resolver esse problema ou para fazer esse trabalho juntos. Eles usam as tecnologias, o Skype, o Google Docs, qualquer tecnologia, de uma forma muito simples. E nós, a geração anterior, que não nasceu com tudo isso à disposição, muitas vezes para ficar entendendo para que serve cada uma delas. Eles são extremamente imediatistas. Eles pensam no aqui e no agora. Eles não têm muito essa ideia de futuro. E eles não têm essa ideia de futuro porque, primeiro, é muito difícil, a gente imaginar como vai ser esse futuro. Até pouco tempo, nós tínhamos aí 15, 20 profissões. Quando você era criança, você imaginava que você ia ser médico, engenheiro, advogado, professor. Tinha ali algumas carreiras que você ia seguir. Hoje você entra numa universidade e muitas vezes você não consegue nem saber do que se trata aquele curso. Então é muito difícil a gente ter essa visão de futuro. Eles são também extremamente imediatistas porque eles estão o tempo todo nas redes sociais. É o registrando o aqui e o agora. Eu não sei se vocês já tentaram alguma vez fazer uma pesquisa no Facebook, por exemplo, e viram quanto é difícil você achar aquela informação interessante que você viu. Muitas vezes você tem que ir voltando na sua linha do tempo, entrar na linha do tempo de um colega para poder encontrar aquela informação. E não é porque o Mark Zuckerberg e sua equipe não fosse inteligente o suficiente para desenvolver uma ferramenta de busca. Mas é porque não é objetivo desse tipo de ferramenta ser um repositório de informação. O mesmo se passa com o Twitter, com o Instagram e com todas as redes sociais.
Isso faz com que essa garotada tenha muito o registro do aqui e o agora. Eles vivem num mundo que é extremamente complexo. Para mim, não tem mais o certo ou o errado. É o isso ou aquilo. Antes da internet, tudo que nós tínhamos de informação ou estava organizados em enciclopédias, que, aliás, era chique ter uma em casa, né? O pai pagava a vida inteira aquela Barça ou a conhecer para você ter acesso, ou estava nos livros didáticos, ou era transmitido pela igreja ou pela família. O conhecimento estava organizado de alguma forma nessas bases de dados. E era a partir desse conhecimento que você construía a sua personalidade, os seus valores, os seus princípios. E aí você seguia a sua vida. E hoje não. A gente tem uma diversidade de ideias. Nós temos uma quantidade de informação que foi produzida nos últimos anos, que é muito maior do que a grande maioria da informação que foi produzida no resto de toda a história da humanidade. E isso faz com que as pessoas tenham opiniões diferentes. O fato delas estarem também o tempo todo conectadas e tendo acesso a pessoas que estão em qualquer lugar e a qualquer hora, faz com que também elas conheçam outras culturas e outras pessoas. E faz com que elas tenham uma outra visão da realidade. Por isso que essa garotada, ela também tem um respeito maior à diversidade. Ela convive com outros valores. E ela aprende a respeitar essas outras culturas. Junto com tudo isso, nasce uma nova linguagem, que é a linguagem hipertextual, que é a linguagem da internet, que de um link te remete a outro link, que te remete a outro link. E se você não sabe ler por meio dessa linguagem, você se perde. Então, nós temos que, na escola, trabalhar para que os alunos aprendam a ler por meio dessa linguagem, porque é uma outra lógica, traz uma outra forma de você organizar o seu raciocínio, como também tem que ensinar os alunos a produzirem por meio dessa linguagem. E aí nós temos que trabalhar com a produção de blogs, com a produção de wikis, porque cada vez mais essa linguagem vai fazer parte do nosso dia a dia. Então, esse é um pouco do perfil dessa garotada. Quando eu olho para o contexto de economia, para o contexto de oportunidades de empregabilidade, a gente vê que o mundo também é outro. Exige outras competências. É um outro perfil de profissional que nós precisamos. Tem muita gente que nasceu, foi criado e se formou, né, no século passado, aí no final do século passado, e que está tendo muita dificuldade de conseguir seguir a sua trajetória profissional dentro desse novo movimento. Porque não tem criatividade, porque não sabe pensar fora da caixa, porque não sabe se reinventar. Foi criado, foi formado para trabalhar dentro de uma profissão e seguir sua trajetória, ali constituir sua família e se aposentar e pronto. E agora o mundo é muito dinâmico, você tem que se reinventar o tempo inteiro. E cada vez mais a gente vai ter que se reinventar o tempo inteiro. Algumas profissões que já surgiram aí com esse movimento são essas que estão listadas aqui. Por exemplo, especialista em 3D. Os especialistas, os curadores digitais, que são pessoas que fazem pesquisa, que ajudam a fazer seleção de informação na internet. O professor freelancer, que consegue dar uma aula à distância. São algumas das profissões que surgiram depois do advento da internet. E muitas outras estão tendo que ser reinventadas. Como, por exemplo, o Spotify, que veio mudar toda a indústria da música. Né, já tinha toda uma lógica instituída que teve que ser mudada. Nós temos aí o Airbnb, que mudou, né, toda a parte de locação de imóveis, a Netflix, que mudou, né, toda a indústria videográfica, e muitas outras. As pessoas, o Uber, né, que veio mudar a realidade aí, a vida dos taxistas. E cada vez mais isso vai ser presente na nossa vida. Sem falar que muitos jovens querem ser empreendedores. Tem uma pesquisa que mostra que 80% dos jovens querem empreender em 10 anos. E se eles querem empreender, são outras competências que nós precisamos trabalhar nos nossos alunos. Eles precisam ter uma autogestão da sua vida, saber acordar cedo, ter responsabilidade, não tem ninguém ditando para ele dizendo o que ele tem que fazer. Ele tem que saber fazer uma gestão financeira. Ele tem que ter empatia para conquistar o seu cliente. Ele tem que ter uma autorreflexão humilde
para ele poder ver quais são seus limites e as suas possibilidades. Ele tem que saber usar as mídias sociais e as ferramentas de e-commerce para vender o seu produto. São outras competências. E quem é professor sabe que competência não é algo que a gente adquire do dia para a noite. Somente quando você tem a oportunidade de exercitar muito é que você vai desenvolver. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer na escola com muita frequência. E aí, o terceiro ponto que eu gosto de olhar é o contexto de sociedade. Gosto muito desse livro do Yuval Harari. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler, o Homo Deus, que ele diz que a gente sai de uma era do Homo sapiens, onde as grandes preocupações da humanidade eram com a fome, com a peste e com a guerra. Se investia em educação e em saúde, porque precisava de pessoas fortes para lutar em campo de batalha. E agora, quando a guerra passa a ser virtual, as pessoas deixam de ter relevância. A grande preocupação hoje, que ele fala que a gente está entrando na era do Homo Deus, é com a felicidade, com a imortalidade e com a divindade. A gente brincar de ser Deus, manipular todos os genes. E que isso é um grande risco. Tem o seu lado bom, como mostrou Maurício, mas também tem uma grande preocupação, que é nós sermos controlados pela máquina, que tem todo um algoritmo capaz de fazer esse controle, mas não tem inteligência. Isso é uma preocupação que nós temos que ter. E se essa é a realidade, e parece que tudo isso não tem nada a ver com educação, mas como eu disse no começo, se nós queremos realmente ser eficientes no trabalho que nós fazemos enquanto professores, nós temos que entender quem é esse nosso aluno e qual é esse mundo que ele vai viver, para assim poder pensar nas melhores estratégias de ensino e aprendizagem. Então, se eu quero uma escola disruptiva, como é que ela tem que ser? Ela tem que ser uma escola, eu acho que a gente não tem uma resposta ainda. Nós estamos nesse movimento. Isso está acontecendo, está em plena ebulição. É muito difícil, né, nesse momento, a gente chegar a uma conclusão de como tudo isso vai acontecer. Mas eu já tenho algumas diretrizes que acho que podem ajudar a definir o nosso trabalho. Primeiro, que a gente não tem que ter mais professores que estão à frente de um processo como eu estou aqui. Nós temos que ter mentores que ajudam os alunos a fazer uma leitura crítica de uma informação e a ler e a discernir sobre aquela informação que ele está tendo acesso, que ajuda ele a desenvolver o pensamento crítico, que ajuda ele a trabalhar melhor em equipe, que ajuda a ele ser uma pessoa mais justa, mais humanitária, socialmente responsável. Nós temos que usar os recursos tecnológicos que estão à disposição, inclusive os que estão na mão dos alunos. Um celular, ele tem muitas funcionalidades e ele pode trazer oportunidades extremamente interessantes de aprendizagem. Nós temos que ter uma cultura pedagógica que seja sustentada pela inovação. Inovar é fazer de uma forma como eu nunca fiz antes. Inovar não necessariamente exige tecnologia, é repensar as metodologias, é a forma como nós trabalhamos e dialogamos com os alunos. É ter uma educação que seja o estímulo à curiosidade, ao olhar crítico para a vida e autoria, e que a gente tenha um currículo que esteja a serviço do desenvolvimento de todas as competências, das competências básicas que já estão nos PCNs, das competências socioemocionais que são extremamente importantes e das competências tecnológicas, já que a máquina está aí e vai cada vez mais fazer parte do nosso dia a dia. Para mim, a melhoria da qualidade da educação de nosso país é uma questão urgente. E somente com um novo olhar, com muita criatividade, coragem, é que a gente vai conseguir mudar a realidade que nós temos hoje, fazendo com que os nossos alunos sejam capazes de ter e perseguir o seu sonho. Quem é professor aqui? Gostaria que se encorajasse e pensasse mais sobre isso. Muito obrigada.